meus irmãos, olá, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 11, que relata dissensões na ceia de irmãos, né? O modo de celebrar a ceia do Senhor, né? Aqui já escreveram errado, colocaram Santa Ceia, mas o correto não é Santa Ceia, é ceia do Senhor, né? Não é Santa Ceia, é ceia do Senhor, né? Essa é a verdade. Isso é 1 Coríntios capítulo 11, vamos lá. Isso é Paulo falando dentro da igreja de Deus que está em Corinto. Paulo falando para a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo é designado para essa igreja em Corinto, igreja de Deus, né? Quer dizer, um local da igreja de Deus, porque a igreja de Deus não é 4 paredes. A igreja de Deus é constituída da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e de seus mandamentos, que foi dado pelo Pai para ele executar aqui na terra quando foi enviado, né? Vamos prestar atenção nesse aspecto. A igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, com o nome do Pai, né? Ela foi constituída por Cristo, pelo seu próprio sangue. Por quê? Porque ele morreu por causa dela. Ele morreu por causa da sua nova lei, ao introduzir a sua nova lei, a sua doutrina, né? E ao seu mandamento. Por isso que ele morreu, e é assim que é a igreja de Deus, né? A igreja de Deus é a lei de Cristo, a sua doutrina e os mandamentos. Nisto, porém, Paulo falando lá, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, né? Porquanto vós, né, vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Isso é porque quando Paulo foi na primeira vez, né, para uma igreja de Deus em Corinto, que era outro pregador que estava lá, estava acontecendo dissensões, estava acontecendo contendas, né, lá na igreja de Deus de Corinto, que é quando o povo se reúne. Mas esse povo que estava sendo, que era convertido lá, estava fazendo dissensões, fazendo intriga, fuxico, estavam difamando um ao outro, e tinha até um filho que estava ficando com a mulher do pai. Isso estava acontecendo lá na congregação da igreja de Deus, né? Para vocês verem como é, já nesse tempo antigo, estava acontecendo isso. Então Paulo foi chamado para lá, porque na verdade, o salão lá estava uma bagunça. Os irmãos não queriam, né, ouvir o pregador que estava pregando a doutrina de Cristo, não estava querendo acreditar, não estava querendo obedecer, né? Essa é a realidade. Ele não estava querendo obedecer ao pregador da doutrina de Cristo, da lei de Cristo. Não estava querendo, estava vendo dissensões, intriga, contenda, né? Tinha um rapaz que estava ficando com a mulher do pai, tudo isso. Aí mandaram uma carta para Paulo, Paulo voltou lá para botar ordem na casa, e 1 Coríntios, né? 1 Coríntios fala a respeito da igreja de Deus em Corinto, né? Que está acontecendo essa bagunça lá, né? Essa é a realidade, não adianta esconder, tá na Bíblia, vamos falar, né? Tá vendo essas coisas lá, né? Filho ficando com a mulher do pai, tá vendo discórdia, um tá dizendo que é de Paulo, outro tá dizendo que é de Pedro, e assim vai. Tem um bocado de gente que se converteu, mas tá bagunçando o negócio lá, e quem tá administrando lá não tá tendo voz ativa, não tá tendo ordem para botar ordem na casa de Deus lá em Corinto. Por isso que Paulo está aí para botar ordem na casa. Voltou, né, escreveram para ele, e ele está botando ordem na casa, dizendo como é que é para ser. Porque se não for desse jeito, expulsa esse povo aí de dentro. Isso eu já li em outros vídeos anteriores. Vocês vão lá no canal, e aí no canal e vê, né?
Paulo mandou expulsar, porque eles não tiveram coragem de expulsar esse povo que está causando essa resenha aí dentro da igreja. E Paulo agora vai falar a respeito da ceia, né? Da ceia do Senhor dentro da igreja. Paulo vai falar a respeito da ceia do Senhor na igreja, né? Porque aqui eles estão pensando que é comer, farrar, beber vinho, né? Estão pensando que é isso. Vamos ler o que é a ceia do Senhor na igreja de Deus. Nisto, porém, Paulo falando, que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo não está louvando o que eles estão fazendo lá. Porquanto vós ajuntais, né, não para melhor, mas para pior. Eles estão congregando um povo novo, né? Que é cauterizado ainda nos ídolos, né? Cauterizado ainda na legião de Satanás, que comete adultério, um bocado de coisa, né? Ainda estão ainda com esse pensamento, né? E a doutrina de Cristo não admite essas coisas. E Paulo está dizendo que eles estão indo de mal para pior. Em vez de melhorar, eles estão piorando, né? Devido ao que eles têm à mente, né? Aí Paulo vai dizer para ele: porque antes de tudo, ouço que quando ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, né? E em parte o creio, quer dizer, tem parte que crê direitinho, uma parte quer seguir direitinho, mas tem outra parte que quer fazer bagunça, né? Não quer obedecer a doutrina de Cristo que é dada lá, né? Então eles estão se ajuntando lá na igreja e estão criando problema entre os irmãos, fazendo dissensões, como está escrito aqui, como eu li também lá no início do primeiro vídeo que eu fiz de 1 Coríntios, né? Eles estão causando dissensões, intriga, né? Falando da vida um do outro, dizendo não é para ser assim, é para ser assado, né? Então Paulo está aí para exortar esse povo, né? E ele diz: e até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifesto entre vós, né? Paulo está dizendo, né, que lá no meio da igreja, aqueles que estão indo lá para a igreja, muitos deles nem são batizados ainda, estão indo para lá para criar confusão mesmo, né? Os que se batizaram, os que estão seguindo a verdadeira doutrina de Cristo, né? Eles estão lá e está aparecendo esse povo da encrenca no meio, né? Porque quando a gente tem uma igreja, por exemplo, nos dias de hoje, não chega um bêbado lá para bagunçar, né? Às vezes não aparece assim, da mesma forma está aparecendo aqui. Então estava vendo gente que era daqui, usava a lei de Moisés anteriormente, saíram, não estão usando mais, estão na legião do mal e estão indo para lá para contestar aquilo que está sendo pregado dentro da verdadeira igreja, dentro da igreja de Deus. Porque nesse tempo aí, 2000 anos muito atrás, já existia várias igrejas. Só que é a igreja de Satanás, a igreja dos ídolos, das estátuas, né? Das estátuas, dos deuses. Isso lá muito antes de Cristo, e quando Cristo está lá também tem, né? Mas a igreja verdadeira é essa aqui que Paulo está pregando agora, né? É a única e verdadeira, é a igreja de Deus, né? É criada por Cristo e pelo Pai, né? Então eles estão fazendo essas facções e Paulo está dizendo: até importa, até é bom que haja entre vós essas facções. É até bom, porque só assim a gente conhece quem são os verdadeiros cristãos, né? Paulo está até achando bom essas dissensões lá, dessas facções, porque aí ele sabe quem é de Deus e quem não é, né? Fica mais fácil de ver, se torne manifesto entre vós, porque aí eu sei quem é do bem e quem é do mal, né? Paulo está até achando bom nessa parte. De sorte que quando vos ajuntar no lugar, está falando essas coisas, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está dizendo que quando vos ajuntar, eles lá, que estão lá na igreja, ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, né? Quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, né?
E assim um fica com fome e outro se embriaga. Ele está falando de comida espiritual e de comida material, né? Paulo está falando aqui está falando de comida material e de comida espiritual. Porque quando comeis isso aqui, quando comeis, né? Quando comeis, cada um antes de outro toma a sua própria ceia, né? Ele está falando de comida material. Por exemplo, eu estou indo para a igreja, é o dia da ceia, mas antes de eu ir para lá, eu já janto, né? Eu tomo a minha ceia, né? É isso aí que Paulo está se referindo aqui. Cada um toma a sua própria ceia. E assim, não fica com fome, porque eu como, mas lá fora tem muito que não comeu, tá com fome, né? Tem um que come e outro se embriaga lá fora, né? É isso que ele está relativizando as duas ceias, né? Porque quando comeis comida, ele está falando, quando comeis comida, cada um toma antes de outro, cada um a sua própria ceia, a ceia material, a ceia de comida. Paulo está falando da ceia de comida. E assim um fica com fome e outro se embriaga, né? Porque um come e talvez outro não tenha o que comer, né? Aí eles dizem isso, né? Ele está falando lá dentro da igreja, né? Eles estão comendo comida material, né? Estão comendo comida material, não é a ceia espiritual, porque a ceia do Senhor é espiritual, não é pãozinho, não é vinhozinho, não é quisuquezinho, não é nada disso. Isso aí são os pastores ignorantes de hoje que fazem, não tem nada a ver. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus, porque eles estão indo para lá fazendo feijoada, comendo, jantando, né? E envergonhais os que nada têm, porque eles estão indo para a igreja e estão fazendo comida à vontade para cearem lá. Eles pensam que é dessa forma, né? Isso o que não entende da doutrina de Cristo. Paulo está falando para esse, porque os que já estão na doutrina de Cristo não fazem essas coisas. Está falando dos que não entendem, né? Que estão indo lá para a igreja, né? Fazer farra lá dentro, né? Estão fazendo farra. Que vos direi, louvavos lei? Não nisso eu não vos louvo, né? Paulo não se agrada disso que eles estão fazendo lá dentro da igreja, esse tipo de comida. Aí agora ele vai falar a verdadeira ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? E havendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazer isto em memória de mim. Essa palavra aí é apenas um simbolismo, porque o pão é aquilo que ele já trouxe lá do Pai, que é a sua lei, a sua doutrina e o seu mandamento e a igreja. É um conjunto só, né? Por isso que ele pegou aquele pão para simbolizar tudo isso, para simbolizar a sua lei, a sua doutrina, seu mandamento e a igreja em si, né? Isso aí. E havendo dado a grito, partiu, né, lá com os apóstolos, né, dizendo que é o corpo. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este é o cálice, é o novo pacto do meu sangue. Que pacto é esse? Que é a lei nova, né? A nova lei, a lei de Cristo, né? O cálice, quando ele apresenta lá, é relativo à lei, à nova lei, a lei de Cristo, né? O pão é
a igreja, o mandamento, a doutrina. E o cálice, né, é a lei de Cristo, para que nós obedecemos e eles aí também. Né? Vou ler novamente. Semelhantemente, depois dele partir o pão simbolicamente, né? E o pão é a palavra, o pão é a doutrina, os mandamentos. Se refere a isso. Né? Vai dizer, esse velho tá doido. Não, mas isso aqui eu já vou provar mais na frente. Calma, não é assim. Vou provar tudo isso que eu estou lendo aqui. Eu vou provar porque está na Bíblia. Não é pãozinho da padaria, não. Não é vinhozinho, não. Não é kisuke, não. A ceia do Senhor não é nada disso. Não é material, não. A ceia do Senhor é espiritual. A ceia do Senhor não é esse pãozinho, esse biscoitinho que não dá nem para melar o figo. Não. Nem aquele copinho de kisuke ou vinho, não. Não tem nada a ver com isso, não. A ceia do Senhor é outra coisa muito diferente. Não tem nada a ver com isso. Esse pão e esse cálice representado aqui é figurativamente, é simbólico, né? Como está dizendo aqui, ó. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. Ele não estava com um cálicezinho lá com vinho na hora que estava ceando, né? Este é o cálice, este cálice, vou ler porque eu confundi a leitura. Semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, simbolizando a sua doutrina e o seu mandamento, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Que pacto é esse? A lei de Cristo, a igreja verdadeira. Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Por isso que está lá em Atos 20 e 28. Lá em Atos 20 e 28. Cuidai, pois, vós de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Então o que é que está escrito aqui? Este cálice é o novo pacto no meu sangue. A lei de Cristo, né? É a lei de Cristo. A igreja de Deus. Né? Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Né? Então, o que é beber em memória de mim? Né? É quando esse povo está lá bebendo do seu sangue dentro da igreja, dentro da verdadeira igreja, reunido. Quando vocês estão reunidos na doutrina e no mandamento de Cristo, vocês estão na lei de Cristo. Vocês estão bebendo esse cálice. Vocês estão bebendo desse cálice, né? Que é a igreja de Deus. Não quer acreditar? Não acredite. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Né? E por que essa morte? Né? Porque Deus enviou Cristo para morrer pelo povo israelita, pela tribo de Judá e todas as outras que não aceitaram. Então Cristo morreu pelos pecados deles, do povo israelita, da tribo de Judá, muito rebelde, muito mal, e todas as outras junto com o gentil, né? Ele morreu por conta disso. Então cada vez que nós estamos reunidos, bebendo da lei de Cristo, do seu mandamento, da sua doutrina, né? A gente está celebrando essa morte que ele passou lá por conta disso. Pela recusa da sua lei, da sua doutrina e do seu mandamento, que o povo de Deus não aceitou. Mataram ele, né? Não aceitou. Cristo veio trazer a lei,
a doutrina e o mandamento para quem? Para o povo israelita, que Deus tinha dado para ele resgatar, que estava na legião do mal, mas eles não quiseram, preferiram continuar na legião do mal, e o que a lei que Cristo veio dar, eles não gostaram, a doutrina que Cristo deu também eles não gostaram, os mandamentos que eles deram não gostaram. Por quê? Porque lá onde ele estava, ele podia adulterar, ele podia se prostituir, matar, roubar, enganar como hoje, né? Podia fazer tudo isso. E se ele viesse para a lei de Cristo, deixasse a legião do mal, a legião de Satanás, e viesse para a lei de Cristo, eles tinham que deixar de fazer todas essas coisas. Por isso que eles não aceitaram isso aí. Aí mataram Cristo por conta disso. E através dessa morte, desse cálice, porque quando Cristo está lá em cima orando, né, ele ainda diz: Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Cristo ainda ficou temeroso, porque Cristo sabia que ia apanhar, que ia ser furado de lança, sabia que ia ser crucificado. Cristo sabia de tudo isso, né? Não tem uma passagem aí, na hora que ele foi lá para o monte, que ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, né? Mas era o destino dele. Deus enviou Cristo para obedecer o que ele mandou. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer o que Cristo fez. Morrer pela sua lei, pela sua doutrina e pelo seu mandamento. Em obediência a quem? A Cristo e o Pai, né? Porque Cristo nos deu através de seu Pai. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Por isso que ele diz: cada um carrega a sua cruz, né? Que cruz é essa? A lei de Cristo, a doutrina e o seu mandamento. Nós temos o dever de carregar essa cruz, né? E morrer, chegar até morrer por conta disso, pela verdade, né? Pela verdade. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não estou julgando ninguém, não estou condenando ninguém, não, mas estou falando a palavra de Deus para que você venha entender o que é adorar Cristo, o que é adorar a Deus, o que é obedecer principalmente, porque a morte de nossa alma para Deus é a desobediência a Deus, a desobediência a Cristo, a desobediência à sua lei, o seu mandamento e a sua doutrina. Porque a doutrina de homem, mandamento de homem, só leva para o inferno. Igreja falsa só leva para o inferno. É a verdade, eu não estou mentindo. A verdadeira igreja é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Voltando a ler, vamos ler. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beber deste, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha, né? Porque se ele veio nesse tempo, provavelmente ele vem de novo, porque senão ele não falaria, né? Quando ele foi para casa, ele disse: vou preparar lugar para vós, né? E vem buscar. Quando vir, ele vem buscar. Quando ele vir buscar nós, porque lá já está, nossas moradas já está tudo prontinha, está tudo certinha, né? Já está tudo certinha. Quando ele vir, já está tudo certinho para aquele que está obedecendo a sua lei, a sua doutrina e os seus mandamentos, não de homens, mas de Cristo e de Deus. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então isso é muito relativo, né, aqui nesse versículo, para a santidade, né? Para a santidade daquele que quer estar servindo a Deus fielmente. Ele está dizendo: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, está vendo que não é o pão da padaria? Está vendo que não é o sangue, aquele vinho? Não é espiritual isso aqui, né? Indignamente, o que é beber e comer do cálice indignamente, né? Por exemplo,
Eu sou batizado na verdadeira igreja. Eu estou seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Mas, ao decorrer, né, do passado, do dia, da semana, eu faço alguma coisa desagradável, né? Eu engano uma pessoa, né? Uma pessoa me pergunta a respeito de uma coisa e eu falo mentira para essa pessoa. E então, quando chegar a hora de eu comemorar essa coisa aqui, a ceia do Senhor, eu não posso comer essa ceia. Por quê? Porque eu estou em pecado. Eu menti para o meu próximo, eu menti para o meu irmão, eu enganei o meu irmão em alguma coisa. Então eu não posso participar dessa ceia, porque não sou digno de participar desse sangue e desse pão. Eu não sou digno, né? De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado. Então eu não posso, né, mentir para alguém, enganar e depois participar da ceia do Senhor, porque eu sou culpado do corpo e do sangue. O corpo é a igreja, né? O sangue é a lei de Cristo, né? Eu não posso participar porque eu estou indo contra a lei de Cristo e indo contra a igreja de Deus. O corpo é a igreja. Eu vou ler isso para vocês, né? Se alguém tiver, poxa, esse velho tá falando besteira aí. Calma. Se não for hoje, mas outra vez, quando você entrar na minha live ou for lá nos vídeos meus, no YouTube, vocês vão ver a respeito dessa ceia aqui, desse corpo e desse sangue, né? O corpo é a igreja. O corpo aqui é a igreja. O sangue é a lei de Cristo, né? É a lei, é os mandamentos, a doutrina, né? Vamos ver. E ele diz mais: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? Então, se eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho que recapitular a minha vida, saber se eu estou em pecado ou não estou, para poder participar, né? Para comer a palavra de Deus, a doutrina, a lei, ambos, eu tenho que estar puro. Não posso estar lá e fazendo pecado, não posso, não. Porque quem come e bebe, porque quem come e bebe para a sua própria condenação. Está falando a esse que está dando uma de honesto dentro da verdadeira igreja e não está, né? E Paulo está dizendo, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, né? O que é discernir o corpo do Senhor? Vou explicar para vocês, né? Come para a sua própria condenação, né? Se não discernir o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? É obedecer aquilo que é correto dentro da igreja de Deus, dentro da lei que é o sangue de Cristo, né? Dentro da lei de Cristo que é o seu sangue, que é o seu cálice. Ele morreu por isso, por causa da sua lei que ele introduziu agora, não a lei de Moisés que ficou lá para trás, a lei de Cristo. A gente está na lei de Cristo. Então tem que discernir o corpo é a igreja, né? E o que é a igreja? Para a gente discernir o que é o corpo, que é a igreja, para a gente discernir, né? É a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. E o que essas coisas falam para um verdadeiro cristão? Para não adulterar, não se prostituir, não mentir, não roubar, não enganar, não mentir, etc, e etc, e etc. Esse é o discernimento do corpo da igreja, né? Para um verdadeiro, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Deus, né?
por causa disto, há entre vós, tá vendo? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Né? O que é fraco, o que é enfermo, né? É porque estão servindo a Deus e estão pecando, fazendo pecado, desobedecendo a lei de Cristo e a doutrina. Eles estão lá dentro da igreja, mas estão fazendo coisa errada. Não pode. Por isso que Paulo está falando essas coisas. Lá do início ele vem exortando o povo da igreja de Deus, que está indo atrás da conversa dos outros. Muitos estão fazendo coisa errada. Ele não pode. Ele está exortando para que não aconteça essa coisa dentro da verdadeira igreja. Se dentro da verdadeira igreja já acontecem essas coisas, imagina dentro de uma igreja falsificada, né? E muitos que dormem, né? Muitos que dormem, né? Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Paulo está dizendo, se nós julgar a nós mesmos, a gente não será julgado. Por quê? Né? Por quê? Porque se quando a gente dá uma escapulidinha do pecado, vamos dizer assim, e reconhecer, a sua consciência vai ativar o sentido de que você está errado. E você vai julgar a si mesmo, vai orar a Deus, pedir a Deus perdão pelo aquele erro que você cometeu, vai fazer um jejum em propósito pelo aquele erro que você cometeu, né? Não porque você vai fazer jejum porque seu pastor mandou, que não serve. O jejum que uma pessoa manda a outra fazer não serve, é nada, é vão, né? Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E como é nós julgar a nós mesmos? É quando nós cometemos uma falha, ir para dentro do quarto, trancar a porta e orar, pedir a Deus, Deus me perdoe, eu errei. Se você pecou contra outra pessoa, vai lá, pede perdão a ela, me perdoe, minha querida, o que é que eu posso fazer para, né, se eu ofender, me perdoe, e depois vai pedir perdão a Deus também, para que Ele perdoe você, primeiramente a quem você ofendeu, primeiramente a quem você enganou, primeiramente se você roubou alguém sem querer, que às vezes acontece, né? Primeiramente você achou alguma coisa, você sabe de quem é, mas ficou para você, aí vem um arrependimento, você tá com aquela, né? Aí você tem que julgar você mesmo, o ato errado que você fez, né? Então vá lá, peça perdão à pessoa, se pegou alguma coisa ou achou, entregue, devolva, peça perdão e vá para dentro do quarto, feche a porta, dobre o joelho e vá orar a Deus para pedir perdão para que Ele perdoe você também, né? Para que depois você, no último dia, Deus está vendo o que você fez e está guardando lá, está anotando. Quando for no último dia, Ele vai dizer, como é que você quer vir para morar comigo? Se você é um inútil, se você é um inconstante, um desobediente, todo aquele que é desobediente ao mandamento de Deus não terá vida eterna, morre para ele. Está escrito lá em Gênesis. Todo aquele que é desobediente a Deus morre para Deus. Não tem essa não. A não ser que se arrependa. Hoje é bom demais. Hoje é bom porque Deus deu essa ressalva para cada um se arrepender, pedir perdão tanto ao mal a quem ele fez quanto a Deus, né? Primeiro ao quem ele ofendeu, depois a Deus, né? Para que Deus perdoe e assim não morra, porque a condenação é a morte. Que morte? É a vida eterna, né? A salvação, essa é a morte espiritual. Foi aquela que Eva e Adão teve lá por desobedecer a Deus. E nós também aqui teremos esse mesmo julgamento se nós desobedecer a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Não devemos focar em nada da lei de Moisés, não.
Não devemos focar. O povo gosta muito de introduzir os livros lá da lei dos israelitas. Não devemos. Para os israelitas é para os israelitas. Para os cristãos da salvação é o Novo Testamento. Não resta dúvida. Se você for ler e entender, você vai ler. Eu vejo, né? Gente introduzindo coisa lá do povo israelita, do povo de Judá e as outras tribos, para o dia de Cristo. Não pode. O que era dos israelitas é dos israelitas. O que era da tribo de Judá, muito rebelde, é para eles, não para nós. O que é para nós é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo dados por Deus para nós. O que é pertencente ao povo israelita é do povo israelita. Passou, foi, e a própria Bíblia relata a esse respeito. Então a gente deve cumprir essas coisas. Aí alguém vai dizer: esse velho aí tá falando besteira, esse irmão aí não entende da Bíblia não. Raciocine, mentalize, estude, vamos raciocinar, vamos mentalizar a palavra de Deus para quem é dada. Para quem é dada. Porque quando Cristo veio, porque se lá atrás se visse para nós, nos dias de hoje, era banana. Ninguém nem tinha ido para a legião do mal, né? Mas quando Cristo veio, Deus deu quem a ele? Foi nós, agora a gente nem estava lá. E ainda tem pastor que diz: Deus deu Cristo para nós. Mentira. Deus não enviou Cristo para nós não. É agora, porque ele voltou para casa e deixou. Mas quando ele veio, não veio para nós não. Cristo não veio para nós. Desculpa eu enfatizar essa coisa. Mas Cristo foi enviado para o povo de Deus. Que povo de Deus era esse? O povo que era a sua herança. O povo que se tornou rebelde. O povo que foi resgatado. E passaram para a legião do mal. Não foi tudo. Só foi uns 90%. 10% continuou firme. Mas 90% foi para a legião do mal. E esse povo, 90% que estava na legião do mal, foi o que Deus deu a Cristo para ele resgatar, e não conseguiu e acabaram matando ele. Agora, depois que Cristo morreu, né, que introduziu o resto da doutrina, o resto dos mandamentos e voltou para cá, aí sim, aí serve para nós. Aí é para nós agora, que é isso que Paulo está ensinando aqui, né? Está falando do povo anterior para nós nos dias de hoje, porque já é a nova lei, já é a nova doutrina, já é o novo mandamento, não é o do povo israelita, né? Isso aí foi o que Cristo trouxe, não o povo da lei de Moisés, não os profetas de antigamente. Os profetas de antigamente falaram de Cristo, falaram que Cristo ia vir ou alguma coisa, por causa deles que eram rebeldes, e eles foi alertado que ia chegar essa hora, só por isso. Como aqueles relatos que está lá em Isaías, que a virgem vai dar a luz e é um sinal, né? Presta atenção que vocês vão entender essas coisas. Mas para nós é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos. Não tem nada a ver com o povo israelita, nada. O povo israelita apenas foram exortados e advertidos quando Cristo estava para vir, que eles não aceitaram quando Cristo veio. Prestar atenção que é para não confundir as coisas. Vamos focar na nossa salvação, no mandamento da vida eterna. Por causa disso, há entre vós muito fraco e enfermo. Paulo está falando desse tempo aí, porque são esses povos mesmo, né? Dos israelitas, da tribo de Judá e muitos outros que são fracos, são enfermos, porque eles não querem seguir a lei de Cristo, não querem seguir a doutrina nem os mandamentos, querem seguir as outras coisas. Por isso que são fracos e são doentes, né? E muitos dormem, muitos morrem por conta disso, né? Quer adulterar, quer se prostituir, etc. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados, como eu estava falando, né? Se eles fizessem isso, né? Se ele recebeu a verdadeira lei de Cristo e a doutrina, eles próprios iam ser julgados ele mesmo no erro que estão cometendo, né? É como nós nos dias de hoje, devemos julgar nós mesmos. Se cometemos qualquer falha para um da igreja ou de fora da igreja, o nosso dever é ir lá pedir perdão a ele. Pedir perdão e fazer com que apazigue, né? Em nome de Jesus Cristo. Para poder Cristo nos perdoar, porque se não for assim, não serve. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Que mundo? O mundo de pecado, né? Porque o mundo de hoje é de pecado. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, é por isso que a gente tem que julgar nós mesmos, né? Se pecamos em alguma coisa, vamos lá pedir perdão ao nosso irmão, ou nosso vizinho, quem for, nosso inimigo, pedindo perdão para que Cristo nos perdoe primeiro. Porque se Cristo perdoar, nós somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Como é que nós somos julgados pelo Senhor e corrigidos? Como é? É isso. Você fez algo errado? Vá lá verificar a lei de Cristo, a doutrina, né? Porque muitas vezes você se passa, eita, fiz uma coisa errada, vamos lá para a Bíblia. Aí vai orar, vai pedir perdão e etc. para que Cristo corrija o seu ser, o seu íntimo, através da sua oração, através de ler a doutrina novamente e ver lá para onde você está fazendo as coisas erradas, né? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Esperai um pelos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando for. Paulo está falando. Quando alguém tiver com fome, come em casa, porque eles estavam fazendo as comidas dele lá dentro do templo, lá dentro da igreja, né? Lá na casa de reunião, onde se chama a igreja de Deus. Lá em Corinto, eles estavam fazendo isso. E Paulo está dizendo, olha, vocês comam primeiro em casa. Enche o bucho de vocês em casa. Porque a comida da ceia do Senhor não é pão, não é comida material não. É espiritual, porque Cristo é o pão que desceu do céu. Cristo é o pão que desceu do céu. O seu sangue é a sua lei para hoje. É isso que a gente tem que entender. Mas o povo não quer entender, né? Quer comer pãozinho, biscoitinho, quissuque, um vinhozinho lá dentro da igreja falsificada, né? Isso é na igreja falsificada. Na verdadeira igreja, o pão que comemos é a palavra, é a lei de Cristo, a sua doutrina e o seu mandamento. Esse é o pão que desceu do céu, não feito na padaria pela mão do pecador. Não. Felizmente não. Né? 1 Coríntios capítulo 12, que vai relatar acerca da diversidade de dons espirituais. Né? Dentro da igreja de Deus tem dons espirituais para aqueles que pregam, né? Para aqueles que obedecem à lei de Cristo, para aqueles que obedecem, né, à ordem de Deus. Né? Acerca da diversidade de dons espirituais. Ora, a respeito dos dons espirituais, Paulo falando, né? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito desses dons espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Vós sabeis que quando erreis gentil, vos desviáveis para os ídolos do mundo, né? Conforme ereis levados, né? Porque Paulo está falando esse versículo 2
de 12 de Coríntios. Por quê? Vós sabeis quando erreis gentil, vos era desviado para os ídolos do mundo, conforme ereis levado. Por quê? Eles ouviam a voz do homem, né? Aquele das igrejas falsificadas da época aí, lá de 2000 e poucos anos atrás, né? Que tinha o povo de Deus, já estava com a igreja lá, pregando mentira, né? Doutrina de homens, para colher dízimo. E Paulo está dizendo, vocês eram, quando vocês erravam, gentil, né? Isso muito depois dos apóstolos, que Paulo é o último dos apóstolos que está pregando para a salvação nossa, né? Pois era desviado para os ídolos do mundo, porque as igrejas de antigamente eram cheias de deuses, de ídolos, de estátua, que elas evoluíram para o dia de hoje, né? Elas evoluíram para o dia de hoje. Hoje não é aqueles deuses de antigamente, hoje é Santa Fulana de Tal, Santo Fulano de Tal, Igreja Santa não sei de quê, Igreja Santa não sei de quê. Evoluíram de lá, de trás para os dias de hoje, evoluíram, né? Por causa da ganância, do dinheiro, né? Evoluíram e muito, né? E Paulo está falando a esse respeito aqui. Não desviais para os ídolos do mundo, conforme ereis levados. Eles até iam ser levados, convidados para ir para as igrejas falsas daquela época, como nos dias de hoje também, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Não vai dizer que Jesus é o contrário, né? Não vai dizer. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, alguém que fala de Deus verdadeiramente, não vai dizer que Jesus é anátema, que ele exclui as pessoas. Jesus não faz isso, né? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, né? Todo aquele que prega a verdade tem o Espírito Santo de Deus, né? Eu tenho o Espírito Santo de Deus porque eu fui batizado na verdadeira igreja, mas não é o Espírito Santo aquele que batiza em fogo ainda, não, isso é lá no último dia. Eu tenho o Espírito de adoção, de transformação, né? De transformação para se tornar uma nova criatura. Esse é o batismo de hoje, para se tornar uma nova criatura. O batismo no Espírito Santo e em fogo do último dia era para ser, para ser transformado para a vida eterna, para a salvação. Esse é o batismo do último dia. Seremos transformados, está na Bíblia também, seremos transformados para a vida eterna. Não está nesse termo, mas só o leigo que não entende essas coisas. Mas o batismo aqui, de arrependimento, onde é batizado na verdadeira igreja, porque o batismo da igreja falsa não serve, né? O batismo pago da igreja católica não serve, porque é a igreja de Satanás. O batismo na igreja falsa, das assembleias, de todas as outras que tem por aí, é falso, também não serve. O verdadeiro batismo é na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e no mandamento de Cristo, não de homem, né? E na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Esse é o verdadeiro batismo, né? E aí quando a gente recebe esse batismo, Cristo, né? Cristo perdoa os nossos pecados, somos lavados desse pecado, somos regenerados e recebemos um espírito de adoção para nos tornarmos uma nova criatura, como está escrito, né? No último dia receberemos o batismo no Espírito Santo e em fogo para a transformação. Se estiver em carne, vai se transformar em espírito de luz para a vida eterna, porque no céu não entra carne nem sangue, né? Então, se no último dia estivermos na carne, né? E estivermos em Deus fielmente, cumprindo, e fomos achados dignos de vida eterna, recebemos o batismo no Espírito Santo e em fogo e seremos transformados novamente para a vida eterna, né? Para a salvação.
É isso, é dessa forma. São esses dois batismos aí, um diferente do outro, porque os pastores de Satanás dizem que está batizando no Espírito Santo e em fogo. Isso é pura mentira. Nem o próprio batismo que ele faz é verdadeiro, porque é uma igreja falsa. É uma igreja da legião de Satanás. Não serve. Estou dizendo isso, não é para ofender vocês, não é para julgar vocês, não é. É a palavra de Deus quem diz, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, né? Ora, e há diversidade de operações, né? E há diversidade de ministério, tem diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Há diversos ministérios, está relatando aqui que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em tudo, né? Vamos prosseguir para chegar no denominador. E cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, né? E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Está falando ao povo daí, dos apóstolos aí. Foi dado esses dons para eles, não para nós. Foi dado para eles, essa diversidade. Nessa época aí, Paulo está relatando essas coisas. Porque nesse tempo aí, eles fazem milagre, eles ressuscitam, faz tudo. Mas nos dias de hoje, não tem isso. Depois que os apóstolos morreram, nem sequer a igreja de Deus continuou, né? Não continuou. Quem continuou foi as igrejas de Satanás, por causa da ganância, né? Por causa da ganância, até hoje, né? Por causa da ganância. Eles não estão pregando a verdadeira igreja. A igreja de Deus eles não estão pregando, por causa da ganância. Mas Paulo está falando aqui dessa diversidade, é nos apóstolos, no povo dessa época, que a esse povo, Cristo e Deus concedeu essas coisas para ele fazer, ressuscitar, curar, expulsar demônios. Mas de lá para cá, esses dons não cessou, só ficou de Paulo para trás. Por isso que ele está relatando essas coisas. A outro, operações de milagre, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de língua, né? Isso nesse tempo aí, porque lá em Pentecostes, como está em Cristo lá, como está escrito lá em Atos, que lá na festa de Pentecostes, quando eles estavam pregando, reunidos pregando, veio do céu fogo de língua diferente, e cada um começou a pregar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Não é essas baboseiras de hoje, essas línguas diabólicas de hoje não é nada disso. É as línguas de países, as línguas de antigamente, dada aos pregadores de Deus, aos apóstolos que estavam reunidos lá em Pentecostes, como estava escrito, quem é árabe fala árabe, quem é da Síria vai falar sírio, quem é de outro país vai falar a sua língua. As línguas da Bíblia são essas, não essas porcarias que o povo fala no dia de hoje. Eu falo isso com convicção e eu não tenho medo de falar não. Quer ficar com raiva de mim? Fica, eu não estou julgando, nem estou falando besteira não. Porque a Bíblia está dizendo que as línguas, está falando de língua estranha, é língua estrangeira. Quem é chinês fala chinês, quem é português fala português, quem é brasileiro fala naquele tempo lá, né? Naquele tempo lá não tinha brasileiro, mas tinha várias línguas, né?
Variedade de língua, como está escrito aqui também. Profecia, outro dom de discernir espírito, e a outra variedade de língua. Então tinha gente que falava vários idiomas, né, para poder falar da grandeza de Deus. Isso é o que está lá escrito em Atos, na descida de Pentecostes. Não é essas porcarias que falam nas igrejas do dia de hoje, não, que ali é a língua do diabo. É invenção. Ali é invenção da cabeça do povo, né? Se vocês prestar atenção, ele junta a sílaba misturada para formar uma coisa lá que não tem nada a ver. Eu não estou mentindo não, porque as línguas daqui da Bíblia são idiomas. São idiomas. Aí que está lá em Atos de Pentecostes, começaram a falar cretense, árabe, asiático, um bocado de língua que desceu lá para os pregadores, né? Então é isso. E como ele está relatando aqui, é variedade de língua, e a outra interpretação de língua. Tinha os intérpretes, né, que entendiam aquelas línguas que era falada. Por exemplo, eu sou brasileiro, né? Eu sou brasileiro. E eu vou para os Estados Unidos. Lá fala em inglês. Então, eu devo levar o meu intérprete. Ou lá deve ter um intérprete. Para quando um inglês falar para mim, a pessoa dizer How are you? Aí o outro vai dizer que bom, eu não sei nem o que significa isso. Nós vamos falar assim, good night. Que é, isso aí eu sei o que é. Eu estou nos Estados Unidos, good night. Eu não sei o que é good night, agora eu sei. Mas eu não sabia. Mas o que é good night, né? Aí o intérprete vai dizer para mim, ele deu boa noite a você, né? Good morning, né? Aí o intérprete vai dizer, ele deu bom dia, né? E assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Isso é língua estranha, língua estrangeira. Essa é a língua lá de Pentecostes. Não essas baboseiras que o povo faz aí dentro da igreja falsificada, né? Dentro da igreja falsificada. Que você não entende, não tem ninguém que interprete o que o camarada ou a camarada falou, né? Principalmente na igreja pentecostal, uma igreja diabólica, pentecostal, que não tem isso na Bíblia. A pentecostal é quem gosta dessas coisas. Por causa de Pentecostes, né? Lá por causa de Pentecostes, lá de Atos. Mas não tem nada a ver essas coisas. Lá em Pentecostes são idiomas. É muito claro lá. Será que eles não entendem essas coisas? É muito claro, é idiomas. Eu só não vou voltar aqui porque vai atrasar muito o vídeo. Senão eu ia lá buscar agora, né? E porque meu celular, se meu celular não estivesse na live, eu mostraria, né? Mas é isso. Falar em línguas na Bíblia são idiomas, né? E Deus deu esse dom para o povo e deu também para interpretar, né? Isso eu ainda vou continuar aqui, que lá em 14, né? Fala desses dons de língua aí, os dons. Vai falar, tá começando a falar agora. Vamos ler. Mas um só é o mesmo Espírito que opera tudo essas coisas, distribuindo particularmente a cada um que quer. Lá dentro da igreja verdadeira, ao dado por Deus. Isso aí não vem assim fácil não. Isso foi dado nessa época aí, porque nos dias de hoje não tem mais isso, não tem. Nos dias de hoje não tem apóstolo, não tem bispo, esses negócios, tudo é relativo a Cristo. Essas coisas no dia de hoje. Todos nós hoje somos irmãos e mais nada, né? Para instruir os próximos irmãos, né? Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 12 também. A unidade dos membros do corpo. Os membros somos nós, o corpo é a igreja. Os membros são. Tem gente que diz, nós somos mais igreja. Os crentes lá das igrejas falsas diz isso, né? Os crentes das igrejas falsificadas diz que nós é que somos a igreja. Que conversa, rapaz. Nós somos membros. Cristo é o corpo, Cristo é a igreja, Cristo é a lei, Cristo é a doutrina e Cristo é o mandamento dado por Deus para nós, de lá para cá.
a unidade dos membros do corpo. Vamos ler. Nós somos membros e o corpo é a igreja. Porque assim como o corpo é um, vamos prestar atenção, que é para depois. Para isso aqui serve para aquele que diz que nós somos igreja. Isso aqui serve para aquele que diz que nós somos as igrejas. Né? Tá bom de prestar atenção agora nisso aqui. 1 Coríntios 12, abra sua Bíblia aí. Porque assim como um corpo, né? Porque assim como o corpo é um, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, no corpo tem braço, tem mão, tem perna, tem várias coisas. Tem boca, tem ouvido, tem olho. Isso é um corpo. Na igreja também é assim. Na igreja também tem os membros dela, né? Um ensina, um exorta, o outro ajuda o que está faltando as coisas e assim vai, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Vamos prestar atenção nisso. Vou repetir. 12 de 1 Coríntios, capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Que corpo? A igreja de Deus. Por isso que está dizendo, é uma só igreja, um só corpo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Que corpo? Cristo é um só corpo. Cristo é uma só igreja e verdadeira. A igreja de Deus. Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Não é bebido da Igreja Universal, da Igreja Católica, da Igreja Batista, da Igreja do Poder de Deus, da Igreja Assembleia. Quantos corpos vai ter aí já? Um monte de corpo, né? Mas o verdadeiro batismo é num só corpo, numa só igreja, única e verdadeira, que é a Igreja de Cristo. Foi claro? Né? Pois em um só corpo fomos todos nós batizados em um só corpo, que judeus, que grego, que escravo, que livre, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, o corpo tem muito, tem mão, tem pé, tem orelha, tem ouvido, tem boca. Lá vem a doutrina, pau aí. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou mão, o pé está falando, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o pé disser, porque eu não sou mão, né? Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, porque não sou do olho, se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, né? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas
Na igreja de Deus tem muitos membros e é um só corpo. O corpo é a igreja, o corpo é Cristo, o corpo é a lei de Cristo, o corpo é a doutrina de Cristo, o corpo é o mandamento de Cristo dado por Deus, não por homem, não pela igreja falsa, mas pela igreja verdadeira. A igreja verdadeira é o corpo de Cristo, é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, dado por Deus para que nós obedecemos piamente, com amor sincero em nossos corações. Agora, porém, há muitos membros, Há muitos membros, a boca, a nariz, a ouvido, a olho, a perna, a mão. Mesmo assim, na igreja de Deus tem muitos membros. Um para exortar a palavra, outro para fazer caridade, outro para curar, outro para ensinar. Porque na igreja de Deus tem doutores, doutores médicos, tem doutores para julgar o irmão dentro da igreja, tem professores para ensinar, tem alguém para dar de comer àquele que está com fome. Tudo isso tem dentro da verdadeira igreja, Tudo isso tem. Essa é a verdadeira igreja, para repartir do que você tem para aquele que não tem. Tudo isso tem dentro da verdadeira igreja. Porque ao todo somos mesmo um corpo só. A igreja tem vários membros, não tem membro? Tem membro preto, membro branco, membro aleijado, membro cego, membro vendo, membro mudo, membro falando. Tem de todo tipo de membro dentro da igreja. Mas cada um dentro da verdadeira igreja, cada um dentro da verdadeira igreja tem que ter cada um dentro da verdadeira igreja tem que ter essa compatibilidade do corpo, de cada um ser membro e cada membro servir para alguma coisa, Um servir para ajudar o próximo, um servir para dar de comer, outro para vestir, Outro para curar de uma ferida, e etc, e etc. Isso é a igreja de Deus. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. O olho falando para a mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esse revestimos com muito mais honra, E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro, de que esse versículo está se tratando, Os membros do corpo que nós reputamos serem menos honrados, que tipo de membro é esse? O ânus da gente, o fiofó, quando a gente caga, no popular, Eles são menos honrados entre nós, Mas a gente reveste ele, a gente não tem que vestir ele, a gente não vai poder andar nu, A gente revestimos ele com muito mais honra, tanto à frente como atrás. A gente tem que vestir, a gente não vai por aí andar porque causa vergonha, E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esse revestimos com muito mais honra. Estou falando do ânus, e da frente, do sexo da pessoa. A gente não veste ele com roupas bonitas, roupas caras, E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro, porque um decoro é indecoroso, tá cagando, no meio da rua, um decoro, não é um negócio feio, para todo mundo ver, Mas a gente trata essa parte, é indecoroso, mas a gente trata com muito mais decoro,
para que não aconteça coisa para causar pecado, né? Causar vergonha, né? Cagar no meio da rua é uma imoralidade, você não vai, você tem que fazer isso com decoro, num lugar reservado, escondido, né? Vai mijar também, não vai tirar o bingolim no meio da rua para todo mundo ver, né? Então, essas são as coisas indecorosas que a gente trata com mais decoro. É o que está escrito aqui. E os membros do corpo que reputemos ser o menos honrado, esse revestimos com muito mais honra. E os que em nós são decorosos, têm muito mais decoro, né? É uma doutrina muito maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Aos passos, né? Aos passos que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, né? E às vezes uma pessoa é deficiente, mas Deus dá uma graça àquela pessoa de fazer coisa que uma pessoa que está perfeita não faz, né? Deus dá essa graça ao passo que os decorosos não tem necessidade disso, né? Que é a mão a gente não tem necessidade de estar cobrindo a mão, porque ela não vai causar decoro, a não ser que vá roubar ou matar, né? O olho também, a gente não vai cobrir o olho porque ele não vai fazer coisa feia, né? Como está dizendo aqui o versículo. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, de ser revestido. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, né? E decoro, né? E às vezes nasce uma pessoa com deficiência, e essa pessoa com deficiência tem muito mais decoro, tem muito mais moral, muito mais respeito ao outro do que uma pessoa perfeita. Não é verdade? É verdade. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenhais igual cuidado uns dos outros, né? Nossos membros têm cuidado uns dos outros. As nossas mãos servem para nos esfregar, ensaboar, limpar, serve para limpar o fiofó, né? Quando a gente faz cocô, né? Então os membros servem um para o outro, né? O fiofó é um membro onde a gente caga, mas as mãos limpam ele. O nosso corpo suja o rosto, o nariz, mas a mão limpa, né? E etc, como está escrito aqui. Para que não haja divisão no corpo, né? A mão não vai dizer ao corpo, eu não vou limpar a bunda, ela vai ficar melada, né? Não vai dizer isso. Ela vai lá e limpa, porque você não vai andar cagado por aí, né? Não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um do outro. Assim é dentro da igreja de Deus. Os membros da igreja de Deus têm o cuidado de cuidar um do outro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. O membro está ali ouvindo a palavra, ouvindo a lei, a doutrina, os mandamentos, no dia de congregação, no dia que está reunida a igreja. Mas o membro tem por obrigação de observar o que o irmão do seu lado está passando, se ele está precisando de um remédio, se ele está precisando de um gás, de alguma coisa para poder ajudar. Se aquele irmão está vendo o irmão sofrendo, mas ela não tem o mesmo valor para cuidar daquele, mas um outro irmão pode. Por exemplo, ele está precisando de um bujão de gás, eu não tenho para dar um bujão de gás completo, só tenho 20 conto, mas fala para outro irmão, o outro irmão fala, olha, sentar, ou para o obreiro da igreja, fulano está assim, com a contribuição da igreja, ele vai tirar e vai ajudar aquele irmão. Quem ajudou? Todos os irmãos. Porque se nós, quando contribuímos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e tem um irmão necessitando, como eu estou falando, de um bujão de gás,
E eu sei que aquele irmão, né? Eu sei que aquele irmão ali está precisando de um bujão de gás. Eu sei que aquele irmão do meu lado está precisando de um bujão de gás. Então eu chego para o obreiro da igreja que recebe as nossas ofertas. Irmão, fulano de tal está precisando de um bujão de gás. A gente não deu oferta, todo irmão deu oferta. Então daquela oferta vai ser comprado um bujão de gás daquele irmão que está precisando. Um bujão de gás, um remédio, né? Que ele estiver precisando. Mas é tirado das ofertas da igreja. Por quê? Porque todo mundo colaborou. Não só foi um não. Todo mundo. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenhais igual cuidado uns dos outros. Né? Paulo está referindo aqui aos membros do corpo, desse corpo material. Mas isso é dado em doutrina para o corpo da igreja, né? Os irmãos dentro da igreja. Se todos nós contribuímos dentro da igreja e tem um irmão necessitado, aquele dinheiro da contribuição da igreja é para servir aquele que está necessitado e não para o dono da igreja, como fazem os das falsas igrejas. Os das falsas igrejas pegam o dinheiro dos irmãos para si, o da verdadeira igreja não. Se tem um irmão necessitado de alguma coisa, a contribuição dos irmãos dentro da igreja, porque a igreja é formada quando está todo reunido num só lugar. Ali se chama a igreja, ouvindo a lei de Cristo, a doutrina e o seu mandamento. E aquele recebimento de oferta é para ajudar os próprios irmãos dentro da igreja. É assim que funciona a igreja de Deus, única e verdadeira. O dinheiro não só vai para o dono da igreja e para os cangulosos, os pastores que recebem salário alto, né? Carros bons, casa boa com o dinheiro dos coitadinhos. Não é assim, dessa forma que funciona a igreja de Deus, né? Não. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, né? E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele, né? Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros, né? E a uns pôs Deus na igreja, né? Aí vem isso falando do tempo lá atrás. Não, isso não é hoje, isso foi dado lá atrás, né? Paulo está apenas relatando na igreja de Deus lá. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolo, lá atrás. Segundo lugar, profeta. Em terceiro, os mestres. Depois, operador de milagre. Depois, dois de curar. Socorro, governo e variedade de língua. Isso foi dado para nós? Não. Não foi para nós. Isso foi dado por Cristo lá atrás. Mais de 2000 anos atrás. Foi dado na igreja de Deus lá atrás. Isso foi dado lá na igreja de Deus lá atrás. Porventura, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagre? Não. Porque nenhum, ou foi Pedro ou foi João, que não fez milagre, né? Um desses dois não operou milagre. Então, cada um teve o seu dom, diferente um do outro, né? Todos têm dom de curar? Não é. Paulo não fez cura. Falam todos em língua? Também não. Todos interpretam? Também não. Cada um tem a sua função dentro da igreja de Deus. Isso lá na época atrás. Lá está falando da igreja de Deus na época lá atrás, né? Esses dons aqui, né? Mas procurai com zelo, agora vem para nós, né? Agora vem para nós nos dias de hoje a exortação. Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, né?
Deus abençoe a todos com muita paz. Vou dar uma parada por aqui. Abençoe a todos com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar a suprema excelência do amor ou caridade. Isso é 1 Coríntios 13. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e compartilhem os vídeos, e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. E tenho dito.